Boa noite, igreja amada do Senhor. Se coloque em pé juntamente comigo. Se você pode também, abra sua Bíblia em João capítulo 4. A partir do versículo 23. A palavra de Deus nos diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amém? Você veio até este lugar para prestar culto ao Senhor, para prestar adoração ao nosso Deus, para prestar a Ele todo o louvor, toda a gratidão do seu coração. Então não permita que nada lhe arranque da presença de Deus. Não permita que os seus sentimentos, que os seus pensamentos o afastem daquilo que é vontade de Deus para a sua vida. Você está sendo convidado a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Você está convidado a adorar ao Senhor com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Não importa a maneira que você entrou aqui nessa noite, eu quero convidar você a deixar isso de lado, a colocar diante do altar de Deus as tuas preocupações, as tuas inquietações, e buscar ao Senhor com todo o teu entendimento, com toda a gratidão do seu coração. Amém? Levante suas mãos, feche os seus olhos, vamos juntos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença em oração. Estamos em Tua presença com as nossas mãos levantadas, para render ao Senhor a gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Para render ao Senhor a gratidão por toda a boa obra que o Senhor iniciou em nossas vidas. Nós queremos, Pai, aprender a deixar de lado toda preocupação, toda inquietação, e aprender a buscar ao Senhor em espírito e em verdade, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso corpo. Nós queremos aprender a entregar a Ti o melhor do que temos, o melhor do que somos. Queremos aprender a entregar a Ti todo o louvor e toda a adoração. Nós colocamos diante do Senhor este culto, colocamos diante do Senhor cada canção que será ministrada, colocamos diante do Senhor a palavra que será ministrada neste altar. Nós sabemos, Deus, que quando oferecemos culto a Ti, quando adoramos ao Senhor com todo o nosso coração, nós também somos ministrados pela doce presença do Teu Espírito, que impacta as nossas vidas, ministrados pela Tua palavra, que traz cura à nossa alma, cura nosso corpo. Oh, obrigado, Santo Espírito de Deus, porque o Senhor já se faz presente neste lugar. Nós Te agradecemos porque o Senhor já começa a se mover no meio da igreja, já começa a quebrar todo e qualquer jugo, já começa a manifestar a unção bendita do Senhor, a Tua glória, o Teu poder, o Teu Shekinah. Enche este lugar, porque nós sabemos, Deus, que quando oramos, quando cantamos, quando louvamos, quando buscamos a Tua face, o Teu poder se manifesta, e todo o poder do inferno cai por terra, e toda obra maligna cai por terra, e todas as nossas vontades, anseios caem por terra, porque aqui, Senhor, somente o Senhor tem lugar, somente o Senhor tem lugar. Toma o Teu lugar, Pai, toma o lugar de adoração, seja engrandecido do início ao final deste culto, em nome de Jesus. E a Ti, Pai, todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Vamos louvar e agradecer o nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Jesus é o sim.
o sim. Eu digo amém para cada promessa de Deus para mim. Quem pode impedir o que Deus vai fazer? Se agora eu creio e não vou mais temer. Aquele que chama é fiel para cumprir. O que Ele começa vai até o fim. Jesus é o sim. Eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Jesus é o sim. Jesus é o sim. Eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. E olha o que Ele fez. Me deu o Espírito que me selou como garantia Aqui está por vir, poder do alto me capacitou. Vou permanecer firme até o fim. Jesus é o sim. Eu digo amém pra cada promessa De Deus para mim. Jesus é o sim. Jesus é o sim. Eu digo amém pra cada promessa De Deus para mim. Oh! O preço que Ele pagou, Sim, perdão que me justificou, sim, sim. quem me ecoou. E eu digo amém. O preço que Ele pagou, Sim, perdão que me justificou, quem me ecoou. E eu digo amém. Posso ouvir um amém, amém, amém. Sim, amém, Oh! sim, amém, Ei, sim, amém, sim, amém, sim, amém, sim, amém, sim, amém, sim, amém. o preço que Ele pagou, perdão que me justificou. Esse é o nosso Deus. O Espírito em mim ecoou. E eu digo amém. O preço que Ele pagou, perdão que me justificou. O Espírito em mim ecoou. E eu digo amém. Posso ouvir um amém, amém, amém. Oh, 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 Vamos declarar. Em Jesus sou mais que vencedor. 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 Oh, 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 Jesus é o sim. Amém. Sim, amém. Eu digo amém. Sim, amém. Sim, amém. Pra cada promessa Sim, amém.
Aleluia. Quantos querem transbordar da glória de Deus nessa noite? Aleluia. Nós como igreja clamamos pelo fogo do Espírito, e nós cremos que esse fogo descerá aqui nessa noite, e nós vamos transbordar da glória de Deus. Aleluia. Não vamos parar de te clamar, incansavelmente te buscar, até que o Senhor venha sobre nós. Quanto mais te temos, te queremos, arrebata os nossos corações, até que nada mais importe aqui. Em Joel, Senhor, estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Como um Pentecoste faz de novo, a igreja clama por teu fogo. Queremos transbordar da tua glória, estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Nós vamos bater, 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 até a porta se abrir. Nós vamos clamar, 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 até a sua glória descer aqui. Nós vamos bater, 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 até a porta se abrir. Nós vamos clamar, 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 até a sua glória descer aqui. Como disse em Joel, estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Como o Pentecoste faz de novo, a igreja clama por teu fogo. Queremos transbordar da tua glória, estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Nós vamos bater, 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 até a porta se abrir. Declare: nós vamos clamar. Nós vamos bater, 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 até a porta se abrir. Nós vamos clamar, 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 até a sua glória descer aqui. Nós vamos bater, 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 até a porta se abrir. Nós vamos clamar, 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 até a sua glória descer aqui. Aleluia, aplauda ao Rei. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aplauda mais forte aquele que vive e reina. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Glória
Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Tu és maravilhoso. Oh, Jesus. Com as nossas mãos levantadas, Senhor, em rendição ao teu santo nome, Jesus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Abriu mão da sua glória, caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Fez as trevas renascer a luz. Nós te adoramos, Jesus. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas para a sua glória, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é poderoso Deus. Abriu mão da sua glória, caminhou em meio à multidão. Aleluia. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Fez das trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Será que você pode declarar isso essa noite? Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou Das trevas. oh, 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 para a sua glória. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso. A igreja declara seu nome. Seu nome é maravilhoso. É para ti, Jesus. E como um lindo coral nós te adoramos. Maravilhoso.
resposta de Deus. Por isso, feche os seus olhos e se renda totalmente a essa presença nessa noite. Aleluia. Toma-nos, Senhor. Nós estamos aqui para sermos alcançados pela Tua presença. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Entregue tudo. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu.
Se essa é a verdade do seu coração, então cante como nunca antes e diga: faz em mim o teu querer. A vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Estamos aqui, Senhor, para te louvar e te adorar. Que o propósito se cumpra em nossas vidas, como filhos e filhas resgatados pelo sangue de Jesus. Fomos separados para poder te adorar, para poder te exaltar, para poder te bendizer. Recebe o nosso culto nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Cumprimente quem está perto de você. Pode sentar, abençoado e abençoada, em nome de Jesus. A minha regulagem de sexta estava boa. Boa noite a todos os presentes, a graça e paz. Boa noite também a todos que estão em casa. Você que é de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Estamos transmitindo o nosso culto pelo Facebook, pelo YouTube. E nós estamos felizes por estar aqui neste dia especial. Enquanto muitos não dão valor para as coisas do céu, Deus tem despertado pessoas para poder entregar a Jesus suas vidas. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Sejam todos muito bem-vindos. Deste lado, primeira vez, quem está aqui para eu conhecer, eu acho que tem ali uma família bonita ali, né? Muito bem, você que levantou a mão primeiro, é o Pablo. Tudo bem, Pablo? Seja bem-vindo. Do lado do Pablo, Rosângela. Elisângela. Da morte isso lá em Alagoas, viu? Trocar nome, não pode não. Não é verdade, ô Danilo? Lá não pode. Então é Pablo, Elisângela, Bianca, Maurinho. Muito bom, glória a Deus. Quem mais? Primeira vez desse lado. Desse lado aqui, alguém, primeira vez. Muito bem, como é teu nome? Thalita, seja bem-vinda, viu? Ali atrás, Vinícius. Do lado, Ana? Ana, muito bom, muito bom. O Lucas ali, a Silvia ali. Cadê Samara? Tá certo. Deixa um beijo no coração dela. Tá bom, querido? Muito bem. Ali a Letícia, o Michael. Acertei? Acertei, né? Danilo, Gláucia e a Fernanda. Tá aí, né? Muito bem. Mais alguém? Primeira vez? Ali. Quem? Douglas e Juliana. Sejam muito bem-vindos. Quem mais? Lá atrás. Alguém? Muito bom. Já que eu apresentei todos vocês, eu gostaria de falar rapidamente sobre... tive hoje um almoço na casa da Rosenilde, irmã querida da nossa igreja, e comemoramos o reestabelecimento do irmão Moacir, que nos deu um susto, teve um mal súbito, mas graças a Deus nada sério. E foi aniversário da Elaine essa semana, e também 10 anos de casamento, coisa boa, é ou não é? E estivemos lá, dando um abraço neles, almoçando juntos, foi muito especial. Tivemos alguns aniversariantes esta semana,
Tivemos a Elaine, que já falei, a Carol, cadê Carol? Está na recepção, tudo bem? Carol fez aniversário também. Quem mais, gente? Me ajuda aí. A Bruna? Parabéns, viu? Quem mais? A Diel? Parabéns. Quem mais? Hã? Ali, é verdade, é o Nicolas. Fez aniversário. Quem mais? Gustavo. Olha só, gente, quanta gente, né, fazendo aniversário. Que bênção, viu? Que Deus possa abençoá-los com saúde, com prosperidade, com alegria, que os sonhos do coração de vocês se realizem, tá bom? Deus abençoe profundamente. Leva um recado para Sabrina e para o Tiago, que amanhã, segunda-feira, eu vou estar lá, tá bom? Para visitá-los. É aquele casal que sofreu um acidente grave, estão se recuperando, tiveram alguns traumas, operaram bacia, fêmur, não é? A Sabrina está se recuperando bem, o Tiago teve algumas complicações, mas nós temos orado por eles e nós cremos que em nome de Jesus logo eles estarão completamente restabelecidos. Amém? Orem por eles. E graças a Deus, quem estava no carro não teve assim maiores ferimentos, traumas. Deus guardou, porque o acidente foi muito grave mesmo, né? Tivemos ontem a reunião dos adolescentes à tarde, e no final do dia, à noite, nós tivemos aí o encontro dos jovens, muito animados com a campa, foi muito bacana, né? Quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que enviaram seus filhos para o Acampa, que patrocinaram esta experiência que eles tiveram com Deus. Foram assim dias muito intensos, o dia inteiro, e nas reuniões da noite também. Eu creio que eles saíram daqui marcados. Eu quero agradecer aqueles que apadrinharam alguns dos acampantes e que patrocinaram a vinda deles para esse trabalho. Pode ter certeza que a vida deles foi muito marcada, e a vida de vocês vai ser muito abençoada com tudo aquilo que aconteceu nestes dias. Nós temos um vídeo do Acampa, vamos rodar esse vídeo, por favor? Glória a Deus. Amém. Gostaria de chamar o Danilo à frente, sua esposa Gláucia, a Fernanda Alves Siqueira, a mamãe, a vovó, os padrinhos, né? O irmão, pode subir todos aqui. Vocês estão acompanhando? Pode subir, sobe todo mundo. Sobe aqui. Eu vou contar um negócio que aconteceu no meu casamento para vocês. Vamos
ficar aqui, e vocês ficam pertinho aqui, de mim, aqui. Aí eles vão ficando do lado, aqui. Vem cá. Isso. Oh, meu Deus. Pode se aproxegar. Amém. Quando eu casei, tudo bem? Fica à vontade. Quando eu casei, aí teve um casal de pastores que chegaram assim, de última hora, os padrinhos estavam chegando, né? Estavam entrando. Eles entraram atrás. Aí depois eles ficaram lá como padrinhos e nem eram padrinhos. Mas eu falei, tá valendo, é ou não é? Quanta gente bonita, né? Vamos vir mais um pouquinho para cá, para a gente ficar legal no vídeo. Isso. Tudo bem. Mais um pouquinho, um bocadinho. Aí. Deu? Pronto, vem para cá, pode vir. Isso. Muito bom. Eu quero dizer que para eu não ficar de costa para vocês, eu vou ficar aqui na ponta. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, recebendo esse casal que nós amamos muito, que é o Danilo e a Gláucia. Tem 2 filhas lindas e hoje essa fofura vai ser apresentada ao Senhor. E eu quero dizer que eu estou muito feliz em rever a Silvia, que mora no nosso coração, o Lucas, não é? Aqui a Letícia e o Michael. E vocês aí, me fala o nome de vocês para eu guardar. A Ana, que ficou com vergonha de falar o nome, né? A Ana, a Viviane, o Vinícius, Juliana e o Douglas. Eu quero dizer que se são amigos do casal, são nossos amigos. Tá bom? Se eu precisar de alguma coisa, eu vou bater lá na porta de vocês. Brincadeira. Eu quero dizer que esse momento é um momento muito importante. É um momento solene. A Bíblia, ela nos orienta a apresentar as crianças recém-nascidas e não a batizá-las. Nós vemos um texto na palavra onde Jesus é apresentado. Ele foi batizado com cerca de 30 anos de idade, quando naquela época o judeu alcançava maturidade. E segundo a lei de Moisés, ele foi apresentado. Então nós fazemos o mesmo, porque entendemos que o batismo acontece quando a pessoa ela pode se decidir por Cristo. Então nós, obedecendo esta questão bíblica, nós fazemos o mesmo. Mas esse momento é muito especial. Primeiro porque Deus concedeu este presente a vocês, porque filho é uma dádiva, filho é um presente. Não existe essa coisa, o filho foi, não estava programado, não é? Ele veio em numa hora incerta. Nós entendemos que um filho, ele muda a vida da gente. Há quem diga que uma família só se estabelece a partir da chegada de um filho. É bem verdade que quando o filho chega, traz muita maturidade na vida do casal. Não é verdade, Lucas? Então, com certeza, filho não pode ser problema, não pode ser empecilho, não pode ser impedimento, muito pelo contrário. Filho é motivo para a gente lutar mais, vencer na vida, alcançar os nossos sonhos. E a Bíblia fala que o bom pai deixa a herança aos filhos. Olha que bênção, não é? Então eu quero dizer a vocês que existe uma responsabilidade para quem vai apadrinhar a Fernanda. Por quê? Porque padrinho e madrinha significa paizinho e mãezinha. Antigamente se falava isso, na ausência de um dos ou dos pais, os padrinhos que cuidavam. Então é muito importante os padrinhos cuidarem, estarem participando, caminhando junto, crescendo com a criança.
Não é só o ato de repente, estar aqui presente e daqui a pouco não estarem mais andando juntos. Então, isso é muito importante. E, por outro lado, uma palavra que eu sempre dou para aqueles que vão apresentar a criança, e nessa hora eu gostaria que a Fernanda passasse para os braços do Danilo. Vamos ver se ele tem jeito. Oh, meu Deus. Tem. É a segunda já, né? É a segunda. Deixa eu falar algo importante a vocês. Nos dias de hoje, muitas mulheres estão se gabando porque elas estão criando sozinhas os seus filhos. E criar um filho não é uma tarefa fácil. Criar um filho é muito importante. Ter o homem do lado para dividir as alegrias e as tristezas, as facilidades e as dificuldades. Então hoje, muitos pais não têm a consciência do quanto é importante o seu papel na vida da criança. Por exemplo, a mãe, ela desenvolve o lado emocional. O pai, ele vai trabalhar outras questões. O pai, ele promove proteção, ele promove provisão, ele dá direção. Então, o papel do pai do lado de uma criança é muito importante. E muitas questões em nossa sociedade hoje, até questões tratadas num consultório por um psicólogo ou por um psiquiatra, a gente vê que paternidade é um problema muito sério. Então, Danilo, seja assim um pai muito presente na vida das crianças. Eu estive na sua casa, eu fiquei assim impressionado com tudo, com limpeza, com arrumação, com organização. Eu não sabia que ele era Masterchef. Se vocês não sabem, vocês fiquem sabendo, não é? Não é só jogar carne no braseiro, muito pelo contrário, né? Tem todo um ritual, né? Tem lá madeira de cerejeira, de laranjeira, para dar aquele gostinho, né? Então vocês estão convidados a saborear aquele ancho que nós estivemos lá. Ganhou do sogro uma churrasqueira linda, né? Olha para você ver, não? Tem moral com o sogro, né? Se bem que o sogro, ele também faz churrasco, né? É gaúcho? Gaúcho. Então, eu gostaria, Danilo, de dizer que eu fiquei impressionado com a paciência. Não sei se era porque o pastor estava lá, né? Mas, sabe, tranquilos, paciência com as crianças, aquela paz. Então, achei assim um ambiente muito leve. Agora toma que o filho é teu, né? A criança sabe, viu, quando é o braço do pai, quando é o braço da mãe, né? Oh, meu Deus, pronto. É só falar sou eu, ela para, Glaucia. Olha lá, ó. Pronto. Você está vendo, Danilo? Então, é muito importante o papel do pai do lado da criança. A Bíblia diz assim, ensina a criança o caminho que ela deve andar, para que quando ela cresça, não se desvie dele. Não se trata de religião, não se trata de placa de igreja, se trata realmente de uma experiência profunda com Deus. Então hoje o mundo está tão carente de Deus, e nós precisamos apresentar Deus para as crianças, porque somente Deus pode ser o freio daqui para frente, porque essa geração ela está muito complicada, né? Então nós vamos orar agora e abençoar a criança. Eu preciso que você carregue ela, mesmo chorando. Mesmo chorando, ó a manha, né? Pega desse jeito aí. Isso. Vamos ver. Isso. Diga assim, ó. Senhor, vem para frente, porque daí fica. Vem a mamãe também do lado dele. Diz assim, Senhor, eu carregue meus braços. eu carregue meus braços, A bênção que o Senhor me deu. a bênção que o Senhor me deu. Obrigado pelo meu casamento. Obrigado pelo meu casamento, Pelas vitórias que eu tenho tido. O Senhor tem me abençoado. O Senhor tem me abençoado Como sacerdote do meu lar. como sacerdote do meu lar. Que a tua graça
Que a tua graça seja permanente sobre a minha vida, da minha esposa, da minha esposa e das minhas filhas. e das minhas filhas. Eu quero assumir diante de ti, Eu quero assumir diante de ti, tendo a igreja como testemunha, tendo a igreja como testemunha, no meu papel como pai, na vida da Fernanda. na vida da Em Fernanda. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora eu vou orar. Volte para o lugar de vocês. Tá difícil aí, filho? Pai, nós queremos te agradecer pela vida desta criança, que o teu propósito se cumpra na vida dela, que ela seja uma grande bênção, que ela seja alguém na vida, que ela rompa, que ela possa ir mais longe que seus pais, que ela possa vencer, capacita, dê sabedoria, discernimento, estratégias, e que ela possa colher muitos frutos bons de tudo aquilo que tu tens preparado para ela e sua família, em nome de Jesus, amém. É nessa hora que bate o desespero no coração da mãe. Aqui o certificado. Peraí, pode tirar. Ó, certificado. Quer tirar um certificado, Michele? Pode tirar. Ó, a Bíblia do bebê. Pode. Ó, a Bíblia do bebê. Vocês querem a Bíblia do bebê? É só ter um bebê. Aí vocês vão ganhar a Bíblia do bebê. Agora vamos tirar uma foto aqui todo mundo. Vamos ver se cabe aqui. Como é grande, a gente pode ficar uma turma no andar de baixo, outra no andar de cima, né? Vem o papai aqui, a mamãe. Isso. Ótimo. Agora a gente vai um pouquinho para lá. E vocês vêm um pouquinho para cá, para ficar certinho aí. Quer dar lá dá um para ela segurar? Não, o certificado. Se der esse bebê para mim, eu não devolvo mais. Tá tudo alinhado, bonitinho? Maravilha. Aplauda Jesus. Desçam com cuidado, por favor. Deus abençoe, filho. Vai na paz. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar.
contemplar. Nós queremos desarmar, Senhor, a nossa mente neste momento e abrir o nosso coração para receber a revelação da Tua palavra. Que nós possamos andar nela e cumprir o Teu propósito neste mundo. Em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Mateus capítulo 6, versículo de 24 em diante. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Até aí. Pode colocar o banner, por favor. Amados, eu quero que você abra o seu coração neste momento, para receber algo que só o céu pode te dar. Obrigado, pode tirar o banner. Senão vocês ficam olhando para o banner. Deus, Ele quer fazer algo no meio do povo de Deus. E o povo de Deus, durante toda a saga bíblica, não compreendeu isso. Deus quer fazer algo de um jeito e o povo quer outra coisa. E aqueles que têm os seus desejos e vontades acabam se perdendo no caminho porque são confundidos por sentimentos e emoções que paralisam. Eu quero falar nessa noite com um povo que tem muito potencial para romper, para vencer, para crescer, para viver tudo aquilo que vocês não viveram até o dia de hoje. Mas vocês precisam abrir o coração nessa noite para poder receber alguma coisa da parte de Deus. E quando eu falo isso, eu falo a respeito da palavra que é entregue. Lemos na Bíblia, basta apenas uma palavra. Se você desarmar sua mente e abrir o seu coração, você vai viver algo que transcende a religiosidade. Algo que precisa te encontrar, porque você está buscando isso, e não é de hoje. Deus, Ele quer que você tenha um encontro com a verdade que liberta. E se você permitir que o Espírito Santo te revele o propósito de Deus, você vai sair daqui diferente de como você entrou. Primeiro com uma palavra que foi entregue para você, uma promessa que foi entregue para você. E quando nós entendemos que aquilo que nós recebemos não vem do homem, mas vem de Deus, aquilo vai fazer toda a diferença na nossa vida. Aqui nós vemos Jesus ministrando às pessoas, e aquelas pessoas estavam vivendo em prisão, uma prisão espiritual, uma prisão que poderia condená-las ao inferno. E Jesus dá uma palavra que liberta para aquelas pessoas. Jesus fala algo que tem muita profundidade, e nós, por viver no natural, ignorar as coisas de Deus, nós desprezamos, nós torcemos o nariz, nós fazemos cara feia, porque nós queremos romper, vencer, chegar lá, do nosso jeito, e do nosso jeito, já foi testado e provado, que não dá certo. Então, se Deus tem para nós, uma mensagem, uma instrução, uma orientação, uma revelação, nós precisamos buscá-la de todo o coração. E é por isso que nós estamos aqui. O Senhor, Ele vai falar com um povo
que estava tendo uma vida boa, desafogada, próspera, mas um povo que estava com o coração fechado para as coisas espirituais, um povo que estava vivendo para eles, um povo que não estava vivendo o reino. E Jesus chega e diz: ninguém pode servir a dois senhores. E ele aqui, ele estabelece algo muito interessante. Jesus chama o dinheiro de Senhor, promove o dinheiro a um ser espiritual. Mamon, aqui no texto, significa o Deus das riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui se trata do coração. A Bíblia diz: onde o teu tesouro está, ali está o teu coração. O que é que você tem amado mais na tua vida? Porque muitas vezes aquilo que julgamos ter valor pode ser o maior prejuízo para nós. Jesus disse: do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Agora eu quero que vocês compreendam que a alegria de Deus como Pai é de ver seus filhos abençoados. Deus não tem prazer na pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo e crise financeira. E eu quero provar isso para você. Olha o que diz em Salmos, capítulo 35, versículo 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Preste atenção. Eu falei há pouco sobre amor. Aonde você coloca o teu amor? Onde está o teu tesouro, está o teu coração. O que você tem colocado diante de Deus? O que é que tem roubado Deus do teu coração? Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente. Esta é uma oração que não pode sair dos nossos lábios: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. A outra tradução diz que Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Obrigado. Tem gente que diz: Deus usa a crise, Deus usa a doença, Deus usa o sofrimento para punir a pessoa. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quantos de nós já ouvimos isso e concordamos com isso? Amados, isso pode acontecer, mas a bem da verdade é que Deus é um Pai amoroso. Ele não quer que você viva uma situação dessa. Você pode se decidir caminhar com Ele sem viver uma tragédia na sua vida. Não há necessidade de perda, de prejuízo, de crise, de maldição, de sentença, de condenação. Se nós entendemos que Deus é Pai de amor, nós precisamos responder com amor. Um dos maiores, se não o maior, de todos os mandamentos, é aquele que diz: amarás a Deus sobre todas as coisas. E aqui Jesus está dizendo: vocês não podem dizer que são de Deus e vivem para Mamon. Então Mamon, sem a gente pensar, dita a nossa vida. Mamon, sem a gente pensar, dirige a nossa vida. Tudo hoje que nós vamos fazer, nós temos que consultar Mamon, se temos condições ou se não temos condições, se podemos ou se não podemos. Nós não consultamos a Deus, nós não consultamos a palavra, nós não dependemos do Espírito Santo. E nós precisamos, amados, de uma direção de Deus
para a nossa vida ser uma vida abençoada. Então, quando Jesus dá esta palavra, aquelas pessoas que ouvem, elas se revoltam. Por quê? Elas se revoltam, por quê? Por conta do coração. Um coração que está preso às coisas deste mundo. Um coração avarento. Um coração miserável. Porque você pensa que pobre é aquele que não tem dinheiro. Não, tem muito rico que é pobre. Porque ele tem tudo. Ele pensa que tem tudo. Só falta Deus. Então ele não tem nada. Nós vemos em Apocalipse aquela igreja que se achava rica, independente. E a palavra para ela é pobre, miserável e nua. Tem que ficar quietinho para eu continuar a reunião, tá bom? Me ajuda aí, tá certo? Dá uma força aí. Senão fico correndo atrás aqui da minha inspiração. Por favor, dá uma força aí. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 5. Leva ele ali, ora por ele ali. Ele vai orar por você ali, tá bom? Vai lá. Só que tem que ficar quietinho. Se você ficar quietinho, vai lá. Ora lá por ele. Dá uma água para ele. Isso, vai lá. Leva na sala branca. Leva lá. Vai lá, filho. Vai lá, vai lá. Vai lá, Marcão. Vai lá, filho. O que acontece? Muitas vezes a pessoa ela vem alcoolizada ou debaixo de algum efeito. É difícil. Então tem que passar para poder vir. Então a gente vai, trata com todo amor, carinho, né? Vamos lá. Diz aí, Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que nos dá a revelação, a palavra que nos entrega a promessa. Estava ele junto ao lago de Genezaré, ou Tiberíades é a mesma coisa, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e assentasse. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram.
aqui nós precisamos entender alguns princípios e aplicá-los em nossa vida. A palavra é para hoje, ela é contextualizada, ela é atual, ela é contemporânea. Entenda aqui esse texto. Jesus, ele encontra Pedro numa crise. E quando nós estamos numa crise, não queremos conversa com ninguém. Pedro era colérico, sanguíneo, hemorrágico. Ele estava revoltado da vida. Por quê? Porque ele tinha uma empresa. Ele, seu irmão André e Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, eram seus sócios. Imagine você que uma empresa, ela tem muitas responsabilidades, pagamentos para fazer, despesas, e isso aponta para a nossa vida, porque muitas vezes Deus está falando com você, que tinha tudo para prosperar, e também está vivendo uma crise, e você achou que essa crise fosse passageira, que essa crise ia acabar logo, e de repente, de esperançoso, você acaba ficando desanimado, desmotivado, desencorajado. Então Pedro aqui, ele estava raivoso, por conta de ter tentado pescar mais uma vez a noite toda, e nada pescou. Ele pensa nos funcionários, ele pensa nos compromissos, nas responsabilidades, nas contas, assim como você faz. Você trabalha, parece que o dinheiro não dá, o dinheiro some, o dinheiro evapora, e você faz de tudo para aquele dinheiro aumentar, e parece que ele mingua, e você não sabe o que fazer com a empresa, com o negócio, com o empreendimento. Você é uma pessoa de projetos, de metas, objetivos, sonhos, e você também pensa nas despesas, como que vai pagar os fornecedores, como que vai pagar as contas de casa, cuidar da família, da esposa, das crianças, e aquilo começa a incomodar o teu coração, e você não sabe para onde correr, e nem o que fazer. Por isso que o Senhor te trouxe hoje aqui, porque você tem tanto potencial para dar certo, mas você não vai dar certo se você quiser ser independente, quiser ser autônomo, porque a Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Como é que diz a palavra? Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos. Que mais? E Ele endireitará as tuas veredas. Eu quero te falar que tem coisa na tua vida que não muda, que não acontece, porque são coisas espirituais e precisam ser tratadas de forma espiritual. Na sexta-feira nós ouvimos um lindo testemunho da Betânia, uma mulher que teve um AVC e estava condenada pela medicina. Ela ficou em coma 6 meses. Parte do seu crânio foi removido e plantado dentro da sua barriga, para depois ser colocado de volta na cabeça. Ela perde a coordenação motora, ela perde a fala, afeta a visão. Deus cura
a doença física, a psicossomática e a espiritual. Quando nós oramos por ela, nós dissemos que era algo espiritual e que Deus estava fechando a sua sepultura, que estava curando essa mulher. A igreja orou por ela, irmãos intercederam por ela, a família, os parentes, e Deus ouviu o nosso clamor, Deus ouviu a nossa súplica, e na sexta-feira ela estava aqui completamente reabilitada, curada, sarada, liberta, bonita, maravilhosa, porque Deus tem poder de fazer. E às vezes você está caminhando e parece que você está sozinho no caminho sem Deus. Você não vê mudança, você não vê transformação, você não vê esperança, você não vê resposta. E a vida parece que vai te engolindo e você está embrenhado em uma situação onde você não encontra socorro. A Bíblia diz que o Senhor é o socorro sempre bem presente na angústia. O Senhor nos encontra em meio à angústia. Por quê? Porque aí nós estamos desarmados, nós estamos mais sensíveis, nós estamos prontos para receber dele uma palavra. Parece que quando tudo está bem, nós nos fechamos, nos afastamos de Deus e não damos importância às coisas espirituais. Então aqui, Pedro é encontrado por Jesus naquela praia da Galileia. E eu quero te falar nesta noite que Deus encontra você na praia da sua vida. E Ele tem para você um milagre do mesmo jeito que tinha para Pedro. Note que ele diz: Pedro, me empresta o teu barco. Note que naquele momento Pedro se dispôs a entregar o barco para Jesus. Sabe o que é que significa isso? Até então a empresa de Pedro e de André, até então a empresa de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, eram sócios de Pedro. Até então a empresa era deles. Até então o negócio era deles. Até então era o meio deles ganhar dinheiro. Aí Jesus diz: me empresta o barco. Quando ele diz me empresta o teu barco, ele está dizendo muito mais do que me empresta o teu barco. Eu quero fazer deste barco meu púlpito nesta hora. Eu quero pregar a minha palavra, a palavra de Deus, deste barco. Ele precisou entregar a empresa dele para Jesus. Ele precisou entregar a ferramenta dele para Jesus, o meio com o qual ele ganhava dinheiro para Jesus. Jesus aqui está dando um novo sentido para Pedro, porque até então ele fazia do jeito dele. Ele achava que estava prosperando, ele achava que estava ganhando dinheiro, ele achava que tudo estava indo bem, até aquele momento em que a crise apareceu. E quando a crise aparece, o diabo vem com muitas interrogações na nossa cabeça, e parece que a gente é crente de verdade, parece que a gente está comprometido com Deus, e na verdade não está. Parece que o nosso coração é dele, quando na verdade o nosso coração está nas coisas deste mundo. Estamos presos, somos escravos. Então naquele momento o Senhor está rompendo, está trazendo rompimento para Pedro, está dizendo: Pedro, me dá. E Pedro entrega, porque Pedro, ele tinha um sentimento de
Pedro não imaginava o que estava para acontecer com ele naquele dia. Você também não imagina o que está para acontecer com você a partir de hoje. Porque você vai sair de hoje como uma pessoa diferente. Você vai ter uma unção sobre a tua cabeça. A unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Sabe por que você precisa da unção sobre a tua cabeça? Porque é na tua cabeça que o diabo traz pensamentos de derrota e de fracasso, frustração e decepção. Quantos estão aqui dizendo: para mim acabou, para mim não tem mais jeito, eu vou me mudar dessa cidade, eu vou embora. Quantos trazem no coração um sentimento de derrota, de fracasso? Eu fiz de tudo, eu dei tudo de mim, eu não sei como mudar essa situação. Quando esta crise se abate, é aí que o Senhor vem ao nosso encontro e dá um novo sentido. Quando Ele diz: eu quero tirar da tua mão e eu quero que você me entregue. Imagine você então que Pedro, ele entrega a sua empresa, o seu negócio, o seu empreendimento a Jesus naquela hora, e ele ressignifica o sentido das coisas. Ele está ensinando uma lição para Pedro, porque Pedro se achava um grande pescador, ele tinha muita experiência no alto mar. Pedro se gabava, as pessoas conheciam Pedro, mas de um tempo para cá parece que a coisa não ia mais bem. Isso acontece conosco também. Tem época que você vende, mas daqui a pouco começam a comprar, não pagam, te dão calote, você enfrenta problemas por conta disso. A coisa não vai, a coisa não acontece, o dinheiro não chega, os contratos que estão quase certos para serem assinados, de última hora acontece alguma coisa, e você não sabe o que, porque é espiritual, a coisa está amarrada. Acontece isso com aumento, acontece isso com promoção, acontece isso com os negócios que vamos fazer, as compras que vamos fazer. Chega uma hora que você tem que fazer negócio que dá certo. Você não pode fazer negócio para perder dinheiro. Você não pode fazer negócio para ter prejuízo. A bênção de Deus deve estar sobre a cabeça dos filhos de Deus. Então é aqui na cabeça que você pensa: não dá certo, eu já tentei, já fiz de tudo. É aqui na cabeça que você dá a batalha por perdida e encerrada. É aqui na cabeça que você acha que chegou ao fim. E Pedro estava lá naquela situação. E Jesus diz: Pedro, me empresta o barco. Eles afastam o barco um pouco da praia, porque era muita gente, estavam apertando Jesus. E Jesus então prega. E Pedro estava ali quieto, ouvindo a mensagem de Jesus. Olha a importância de se ouvir a palavra de Deus, com a mente desarmada e o coração aberto. Naquele momento, Jesus diz para Pedro: Pedro, volta para o mar e joga a tua rede. Ele podia ter dito: eu sou pescador, eu sei como é que funciona. Eu pescando a madrugada toda, não peguei nenhuma piabinha, não peguei nada. Agora não é mais hora de ir para o mar e jogar a rede. Agora eu não vou apanhar nada. Mas preste atenção, para de brigar com a tua mente, deixa o Espírito falar no teu coração. O que Deus mandar você fazer, faz.
sem duvidar. Naquele momento, Pedro vai em direção ao alto mar. Vai, Pedro, segue em frente. Agora tira a rede do lado direito. Agora é o Senhor dando direção para Pedro. Agora é o Senhor dizendo para Pedro aonde que tem peixe. É o Senhor que tem que dizer para a gente onde é que está o bom negócio. Onde é que está a boa venda. Aonde é que está a prosperidade. Aonde é que está a multiplicação. Porque quando ele foi sozinho, junto com seus homens, ele usou de todas as técnicas. Ele fez tudo que era possível e imaginável e não pegou nada. Agora, fora de horário, com o sol já alto, a hora que os peixes descem, ele pega e ele diz: joga a rede. O nosso Deus é o Deus do improvável. Quando todo mundo diz não vai ter jeito, o milagre vai acontecer. O pastor Jorge Linhares, que me consagrou ao ministério pastoral, ele comprou um terreno lá em Belo Horizonte, e todos disseram para ele: você perdeu dinheiro. Ninguém está investindo em terras neste lugar. Você vai ter prejuízo. Sabe o que foi que aconteceu? Aquele lugar supervalorizou. E o preço do terreno onde é a igreja até hoje subiu bem alto. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a direção de Deus. Pedro, sobe no barco. Pedro, vai em frente. Pedro, agora joga a rede do lado direito. Sabe por quê? Porque a gente joga para o lado esquerdo. A gente joga para o lado errado. A gente joga para o lado que a gente acha que deve jogar. Eu acho que tem peixe aí, presta atenção. O Senhor sabe aonde está a nossa bênção. E a gente fica perdendo tempo com quem não vai nos abençoar. O Senhor vai te guiar e vai te levar para lugares onde você nunca foi, para conversar com pessoas que você nunca conversou. Você vai se assentar com pessoas com quem você nunca se assentou. E você vai viver tudo aquilo que até hoje você não viveu. Você vai viver o impossível. Você vai viver o inacreditável. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Pedro teve que brigar com sua mente. Pedro teve que brigar com seus sentimentos e com as suas emoções. Quem é este homem? Ele não é pescador. Ele não entende nada do mar. Mas ele ficou tão maravilhado com aquela palavra que tocou o seu coração, que ele se desarmou. Ele se despiu de toda arrogância, prepotência, presunção. Ele estava anestesiado. A palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Imagina só, tem gente que é ligado no 360, não descansa. O tempo todo está pensando, maquinando alguma coisa. Quando você dorme pensando no problema, você vai sonhar com o problema, vai ter pesadelos com o problema, e vai acordar com o problema. Não durma pensando no problema. Durma pensando na solução, na resposta e na saída. Eu me treinei: solução, resposta e saída, solução, resposta e saída, solução, resposta e saída.
Sabe o que acontece? Quando eu acordo com a resposta, eu acordo com a solução, eu acordo com a saída. Aquilo vem por inspiração dentro de mim, e eu faço aquilo e dá certo. Preste atenção, o Espírito Santo de Deus mora dentro de você, habita dentro de você, reside dentro de você. Tudo o que você precisa é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa aprender a fazer isso. Naquele momento, então, Pedro se entrega. Pedro vai, joga a rede, e para sua surpresa, aquela rede estava cheia de peixes. Ele nunca pescou como naquele dia. E a Bíblia diz que era tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que o barco estava afundando. Preste atenção, barco vazio não afunda. O perigo é quando o barco está cheio. Tem irmão que quando está vivendo uma vida normal, está tudo legal. O perigo é quando vem a prosperidade, quando ele pega dinheiro na mão, quando ele troca de carro, quando ele compra uma casa nova, quando ele começa a viajar, quando o barco enche, que é o perigo, porque daí ele não tem mais tempo para Deus, ele esquece de Deus. Ele esquece que tudo aquilo que ele tem foi Deus que deu, foi Deus quem proporcionou, é Deus quem te dá saúde, é Deus que dá força para o seu corpo, é Deus que te dá capacidade, habilitação, talento, dom. O que você faz muito bem, é Deus, reconheça, seja grato a Deus, mas oferece para Ele o reconhecimento, a gratidão de tudo que você tem, de tudo aquilo que você é. Sabe por quê? Tem muitos irmãos que por conta da ignorância, o barco afunda, porque ele é egoísta, porque ele quer só para ele. E aqui nós aprendemos uma lição. Aqui Pedro, ele grita e chama outro barco que está ali perto deles. Note, o barco estava pescando e não pegou nada, o barco estava vazio, e o barco estava do lado da onde eles pescaram e tiveram uma grande pesca, e a Bíblia fala, uma pesca maravilhosa. O que ele não pescou em um ano, ele pescou em um dia. Aí ele grita para aquele barco, venha nos ajudar. Isso mostra que a bênção deve ser compartilhada. Se você não compartilha aquilo que Deus te deu, o barco da tua vida vai afundar, e não vale a pena. Tem gente que é teimoso. Deus, ele vai prosperar você, em primeiro lugar, para você fazer aquilo que Pedro está aprendendo. Até aquele momento, nunca o seu barquinho tinha servido o reino de Deus, mas a partir daquele dia, agora o barco estava a serviço do Rei Jesus. Me empresta o barco. E ele deu a chave da empresa dele para Jesus. Então note, Jesus não é o meu sócio, Jesus é o dono do meu negócio. Sociedade para Jesus é muito pouco. Trabalhe você para Jesus, sirva a Jesus, e você vai ver a resposta daquilo que você vai colher. Então aqueles homens em outro barco, eles socorrem Pedro e ajudam a levar aqueles peixes para a praia. Muitas vezes a gente não quer compartilhar a nossa bênção. Eu lutei tanto para chegar até aqui, eu sei o que me custou para eu conquistar tudo, e agora eu vou dar de mão beijada para essas pessoas? Deus está tratando o coração de Pedro. Deus está tratando o nosso coração.
Você não pode permitir que Mamon dirija a sua vida. Porque se Deus te manda fazer alguma coisa e você obedece, da onde saiu aquele, sai muito mais. Quantas vezes Deus trabalhou na minha vida e me disse: abençoe esta pessoa. Eu me lembro que no começo do nosso ministério, nós estávamos enfrentando uma crise financeira. E eu estava orando em nosso escritório na Rua do Mercado. O Espírito Santo me disse: pega tudo que tem na conta da igreja e semeia. Cheguei para a nossa tesoureira e disse, eu estava orando, Deus me disse: pega tudo que tem na conta da igreja e semeia. Ela disse: pastor, é pouco, mas ajuda. Se o senhor der tudo, vai faltar, vai ser mais difícil para completar. E eu senti que ela estava relutante. Aí eu disse: se você não crê que eu sou dirigido pelo Espírito Santo de Deus, é melhor você não ser tesoureira da igreja. Não estou falando, pastor, porque eu preciso te alertar. A gente tinha lá um valor, não era muito, mas era tudo que a gente tinha. Eu peguei, coloquei num envelope, fui para São Paulo. Naquela época eu não tinha carro, fui de ônibus, peguei metrô, cheguei na igreja e entreguei aquele valor. E fiz uma oração: Deus, não esqueça de mim. É brincadeira. E voltei para Bragança. E foi um dia, 2 dias, 3 dias. Tudo estava aparentemente do mesmo jeito. Cheguei um dia para orar pela manhã na igreja e não consegui abrir a porta. Eu fiz um pouco de força e percebi que entre os papéis de propaganda de rua, tinha muitos envelopes. E eu me sentei naquela escada e comecei a abrir os envelopes. E eram ofertas de pessoas que eu não conhecia, pessoas que eu não sabia quem era, porque não colocaram nem o nome no envelope. E eu comecei a chorar. Na época a gente tinha caixa postal no correio. Eu fui no correio, olhar a caixa postal, vários envelopes de vários lugares do Brasil, até mesmo do exterior. Tinha lá cheque nominal cruzado, oferta para a igreja. Teve um dia que choveu e tinha meia dúzia de crente na igreja. E nessa hora um homem disse: viu, está chovendo muito, eu posso me esconder da chuva aqui dentro da igreja? Eu falei: pode. Aqueles irmãos deram uma oferta pequena. E aquele homem que entrou na igreja uma vez e nunca mais voltou, deu a maior oferta que a gente tinha visto até ali. Deus usou aquele homem, porque Ele faz as coisas do jeito que Ele quer e não do jeito que nós queremos. Nós temos um jeito perfeito para tudo, mas a palavra diz que há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o final dele é morte, é sofrimento, é dores, é lágrimas. Amados, a nossa tesoureira ficou surpresa, ela se converteu depois do que ela viu, porque a forma de Deus fazer é incrível. E nós estamos aqui sem acreditar neste Deus. Nós sofremos, nós não dormimos, não comemos, não vivemos. Tem gente que pode ter um treco a qualquer momento. Tem gente que parece que está na areia movediça, está afundando dia a dia. Está ali o Cristiano, levanta a mão, Cris. O Cristiano, ele levava a esposa dele trabalhar, junto com uma outra irmã da igreja.
E ele, muito dedicado, sempre fazendo de bom coração. O carro dava problema, o carro era velhinho. Aquele irmão, ele ficou tão tocado. O Espírito Santo tratou com aquele irmão, e o irmão deu um carro para o Cristiano. O Cristiano ganhou um carro, o carro que ele dirige foi o carro que esse irmão deu de presente para ele. Nós temos gente dentro da igreja que ganhou casa. Tem um irmão aqui dentro da igreja que ele ganhou um terreno de 5.000 metros na beira da rodovia. Mas quando a gente ouve isso, você diz: não, isso acontece com ele, comigo não. Eu quero que a tua cabeça mude. Eu quero que você entenda que não é o homem que faz, é Deus que usa o homem para fazer. E Deus vai fazer como lhe apraz. O que acontece? Nós pegamos o pouco que nós temos e nós retemos, guardamos, escondemos, como diz lá na parábola dos talentos, você enterra. E você tem que aprender a ser liberal. A Bíblia diz que a alma do generoso prospera. Só que nós temos uma visão tacanha, uma visão limitada, uma visão medíocre. A Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante ao agricultor que saiu a plantar a sua semente. O reino de Deus é o terreno onde nós plantamos esta semente. Nós já temos o terreno e precisamos plantar boas sementes neste solo. E Deus quer prosperar você. Deus quer mudar a tua vida. Nós temos uma irmã na igreja que estava orando porque ela precisava de uma casa, mas não tinha condições de financiar, não tinha nome para financiar, não tinha score para financiar. E ela orou, trabalhando de doméstica. Deus deu uma casa para esta irmã. Eu estou desafiando você, porque você tem que quebrar toda essa resistência, porque você diz que crê em Deus, mas não crê muito. Você sabe que Deus tudo pode, mas pode para o outro, para você não. Preste atenção, aquele barco vazio estava no mesmo mar que o barco de Pedro estava cheio de peixes. Tem gente que está no mesmo mar, na mesma igreja e na mesma célula. Ele não puxa uma rede cheia de peixes, porque ele não crê, ele não acredita. E quando você coloca a tua fé em Deus, porque nós, como servos de Deus, precisamos viver para Ele. É isso que Pedro está aprendendo aqui. E olha como é que Deus faz. Ele tem a maior pesca da sua vida. Quando ele chega na praia, todos ficam impressionados. Aí Jesus chega e diz para ele: Pedro, deixa tudo aí, abre mão disso, vem e segue-me. Ou o coração de Pedro estava nos peixes, ou o coração de Pedro estava em Jesus. Jesus disse: Pedro, eu vou vos fazer pescador de homens. Você vai pescar algo muito mais precioso do que peixes. Você vai ser pescador de homens. Então note, abrir mão de um cesto de peixe é uma coisa, abrir mão de 1 tonelada de peixe é outra. É nesta hora que Deus nos desafia. O que é que estamos dispostos a fazer? Aonde está o nosso coração? O coração de Abraão estava no seu filho Isaque. E Deus pede o filho Isaque. E ele não hesita. Ele
entrega o seu filho. Na hora que ele levanta o cutelo para sacrificar o menino, o anjo brada e diz basta. Por quê? Porque Deus não queria a vida daquela criança, Deus queria saber o que estava no coração dele. Quando Deus te pede alguma coisa, Deus ele está testando você, Ele quer saber o que vai no teu coração. E o nosso coração muitas vezes está a serviço de Mamon. Nós entregamos alguma coisa, mas não é resposta da nossa obediência, fidelidade, gratidão, adoração, fé, temor. Nós estamos orando para Deus prosperar esta igreja em 21 dias. Nós estamos buscando a Deus para Deus mudar a sua história em 21 dias. A igreja vai estar de jejum por 21 dias a partir do dia 1º de março. Do dia 1 ao dia 23. Nós estaremos orando 3 vezes por dia. Pelos irmãos e pelas irmãs. Pelas empresas, pelos negócios, pelos empreendedores, pelos profissionais liberais, pelos irmãos que têm um projeto no coração de ter o seu próprio negócio. Você que quer mudar de empresa, de ramo, você que está buscando uma promoção, um aumento de salário, você que está buscando uma porta aberta, eu quero falar que Deus tem para você uma resposta de milagre. Mas não é para quem está aprisionado pela timidez, ou até mesmo pelo egoísmo e pela avareza. Tem gente que diz, pastor, Deus não precisa do meu dinheiro. É verdade, Deus não precisa do seu dinheiro. Deus precisa de você. Deus quer o teu coração. Quando o teu coração é dele, tudo é dele. E você sabe que tudo aquilo que você apresenta para Deus, Deus te devolve. Tudo que você dá para Ele, Deus te devolve. Em boa medida, recalcada, sacudida e transportante. Tem muita gente que parou de plantar. E quando você para de plantar, chega uma hora da tua vida que você não vai ter colheita. É a hora que você vê que as coisas não dão certo, que as coisas estão amarradas, que as coisas não prosperam. Por quê? Porque acabou a colheita. Acabou o tempo de ceifar. Então nós precisamos compreender que aquele que é convertido, nascido de novo e cheio do Espírito Santo, ele tem a prática de plantar. Porque o reino de Deus é assim, semelhante ao homem que saiu a semear boas sementes. Nós vamos estar durante 21 dias orando e jejuando por vocês. Os funcionários da nossa igreja, os nossos intercessores, vão estar orando manhã, tarde, noite. Você pode fazer o seu pedido, nós temos o nosso grupo de transmissão, acredito que você está fazendo parte dele. Se não está, colocamos este banner no Face e deixamos lá um telefone para você escrever, eu quero fazer parte. E nós vamos incluir você nesse grupo. Todos os dias vocês vão receber uma palavra da parte de Deus e uma orientação para que vocês possam andar na presença do Senhor. Porque tem muita gente que quer prosperidade, mas não quer andar com Deus. E o grande segredo é você caminhar com Deus. Se Deus te abençoar, você vai ser bendito ao entrar, ao sair, aonde colocar a planta das suas mãos e a planta dos seus pés. A palma das suas mãos e a planta dos seus pés. Tem coisa que é espiritual. E durante 21 dias, nós vamos bombardear o reino espiritual, profetizando a bênção de Deus sobre sua vida.
Então eu quero que você faça parte desse grupo de transmissão. Eu quero que você deixe, pode ser até mesmo no próprio Facebook, você pode deixar no privado do seu telefone, mas pode deixar nos comentários o nome da tua empresa. Nós vamos orar pela sua empresa. Nós vamos orar pelo seu negócio. Nós vamos orar pelos teus projetos. Nós queremos ver vocês abençoados. Sabe por quê? Só abençoa quem é abençoado. Pessoas que começaram com uma semente pequena foram muito abençoadas. Jesus disse: aquele que for fiel no pouco será colocado sobre muito. Chega uma hora que você precisa crer na Bíblia, crer na palavra de Deus, crer naquilo que Deus está por fazer na sua vida. A sua sorte vai mudar, em nome de Jesus. Você tem duas alternativas: continuar a reclamar, murmurar, choramingar, se lastimar, blasfemar, ou fazer prova de Deus, como ele fala em Malaquias. Nós temos temor no nosso coração, só que Deus não quer uma parte de nós. Deus quer nos dar muito mais do que nós temos colhido. Mas com aquilo que nós temos feito, a resposta é pequena. Se eu tenho um terreno e planto lá apenas um copo de semente, eu vou colher pouco. Se eu planto uma garrafa, eu vou colher mais um pouco. Se eu planto uma saca, eu vou colher mais. Você decide o que você vai colher na tua vida. E a palavra diz assim: a cada dia de vergonha, dupla honra. A cada dia de vergonha, dupla honra. Irmãos que estavam negativados, sem perspectiva nenhuma de mudança, foram encontrados pelo Senhor. Tivemos uma situação em aconselhamento de uma pessoa que devia milhões. Não era pouco dinheiro, milhões, para a agiota. A pessoa estava cansada de cobrança, de ameaça, tortura psicológica, e nós oramos para que Deus resolvesse esta situação, porque para ela não tinha como resolver. Sabe o que foi que aconteceu? O agiota morreu. Esta pessoa é uma das pessoas mais comprometidas com este ministério. Esta pessoa, ela pode não frequentar com regularidade os cultos, mas no dia 10, o dia de maior desafio da nossa igreja, ela entrega a sua oferta. E por enquanto é a maior oferta que nós recebemos de alguém. Eu quero dizer para você, que você vai estabelecer o tamanho da sua bênção. Porque se você tiver fé, você vai romper. Você vai vencer. Eu me lembro de uma irmã que era aposentada e ela me disse: pastor, como é que Deus pode me abençoar, sendo eu aposentada, ganhando apenas um salário mínimo? Eu falei: eu vou orar e vou perguntar para Deus, porque eu não tenho essa resposta. E conversei com ela na próxima semana, e eu disse: irmã, o Espírito Santo falou comigo. Quando a irmã chegou na igreja, a irmã chegou como? Ela disse: eu cheguei com problema de diabetes, pressão alta, um problema muito sério do coração, bico de papagaio, de pato, de periquito. Ela tinha osteoporose, muitos problemas. E ela gastava todo o dinheiro dela com médico, tratamento e remédio. Aí eu perguntei: e agora, irmã? Ela falou: pastor,
eu estou curada, estou livre de tudo isso. Eu falei, isso é prosperidade de Deus. Ela não gastava mais nem com remédio, nem com tratamento e nem com médico. E Deus multiplica o pouco que a gente tem. E tudo começa com pouco mesmo. Tudo começa pequeno, o que nasce grande é monstro. Amém. Eu gostaria que neste momento, os nossos diáconos, os nossos servos, respeitosamente, entregassem a você um envelope. E este envelope nós vamos entregar no dia da ceia. Acredito que é semana que vem, né? Domingo que vem é nossa ceia, às 7h da noite. Agora é só, presta atenção, agora é só o envelope da ceia. Agora é só o envelope da ceia. Distribui para todas as pessoas, respeitosamente. Só o envelope da ceia, por enquanto. Distribui para todos, por favor. Eu quero te falar que, num pequeno gesto, não é para você entregar agora. É para você entregar só no domingo que vem, no dia de ceia, onde nós oramos por vocês e ungimos com óleo a sua mão. A mão representa as suas obras. Rapidinho, Fábio. Vamos lá. Eu gostaria que você ficasse de pé e levantasse esse envelope. Dê um para mim também, por favor, para o louvor aqui, rapidinho. Não é para fazer agora, pode distribuir para eles aqui, por favor. Eu gostaria que você levantasse bem alto esse envelope. Diga comigo assim, numa atitude de fé, o Senhor me trouxe para este lugar, para ouvir esta palavra. Eu sei que o Senhor conhece a minha vida e a minha história. O Senhor sabe das minhas dificuldades, das minhas lutas e dos meus problemas. E creio que o Senhor tem poder para curar a minha vida financeira, econômica e material. O Senhor pode me tirar do cativeiro. O Senhor pode me tirar da prisão. O Senhor pode me abençoar. Tudo depende da atitude do meu coração. Por isso, Senhor, eu quero te honrar com a minha fé e com a minha oferta, em nome de Jesus. Só eu oro agora. Pai, estas pessoas se colocaram de pé na tua presença. O Senhor conhece cada um. O Senhor conhece as suas vidas. O Senhor conhece os seus dilemas, as suas angústias. O Senhor sabe o que está dando errado. O Senhor sabe aquilo que não está acontecendo. O Senhor sabe porque a coisa está patinando. O Senhor sabe porque a coisa não sai do lugar. E eu quero orar e interceder por essa pessoa, para que ainda esta semana, em nome de Jesus, o Senhor libere esta bênção financeira sobre a vida dele e sobre a vida dela. Em nome de Jesus, prospera a vida desta pessoa. Libera esta pensão, libera esta aposentadoria, libera esta pensão na justiça, libera, Senhor, esta resposta de emprego, libera esta promoção, libera, Senhor, este milagre. Libera, Senhor, de acordo com a oração que esta pessoa está fazendo agora. Ela está orando e colocando diante de Ti o seu pedido. Ouve, Senhor, o seu clamor, ouve a sua súplica, não muito longe destes dias, em nome de Jesus. Eu quero abençoá-lo, Senhor, porque eu creio que estão debaixo do poder da Tua palavra que foi ministrada, e eu creio na Tua promessa para esta vida, em nome de Jesus. Diga amém, assim seja e assim será. Pode sentar abençoado. Neste momento nós vamos entregar você. É só você levantar a mão e pedir, para você entregar a oferta de hoje. Não é para você entregar esse envelope hoje.
Você pode levantar a mão, balançar para que alguém veja. Se você ficar só com ela parada, a pessoa não enxerga. Em nome de Jesus, peça o teu envelope hoje, entrega a tua oferta agora. Nós vamos estar orando e abençoando você. Você pode fazer o seu Pix. Estamos com o número em tela, 01 014 097 /1000 ao contrário, -54. Igreja da Fé Cristã é a chave, tá? O CNPJ. Você de Bragança pode fazer o seu Pix agora, de qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil também, em nome de Jesus. Eu gostaria que você pudesse fazer a tua oferta também no cartão. É só você pedir, nós vamos levar a maquininha até você. Está ali a Fábia. E quem mais? Fábia. E ali a Renata, né? E pedir um envelope. Nós vamos cantar um cântico agora. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos chamou. Vamos ficar em pé. De seus. Pois Ele disse: me amei. Deus abençoe, Pablo. Arrebataste o meu coração. Eu sou teu e tu és meu. Essa é a minha promessa, meu voto solene, com tudo que sou, com tudo que tenho. Eu te amarei, eu te amarei, de todo meu coração, alma e mente. Derramo a minha oferta de adoração. Eu te amarei, eu te amarei. Pai, em nome de Jesus, recebe cada semente que foi plantada na tua obra, neste ministério, em nome de Jesus. Abençoe cada irmão, cada irmã que se moveram. Em nome de Jesus, que a tua graça seja presente na nossa vida, o teu favor, o teu milagre. Cumpre o teu querer, cumpra o teu propósito. Que haja rompimento nesta noite, que haja resposta no nosso coração, revelação. Abençoe, Senhor, os empresários, empreendedores, negociantes, comerciantes, aqueles que trabalham por conta. Abençoe os profissionais liberais, aqueles que têm um trabalho comum, aqueles que são colaboradores, empregados, aqueles que têm projetos. Em nome de Jesus, Pai, que a tua bênção seja sobre todos aqueles que contribuíram, aqueles que não contribuíram, aqueles que não puderam, aqueles que não quiseram, em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, nossa última oração. Pai querido, nós queremos te agradecer por cada vida que aqui está. Em nome de Jesus, cura esta pessoa que está com algum tipo de dor, cura esta pessoa que está com algum tipo de incômodo, algum tipo de mal-estar, algum tipo de indisposição. Cura esta pessoa que tem sofrido de tonturas ultimamente. Cura esta pessoa desta labirintite. Cura, Senhor, esta pessoa das dores de cabeça, fortes dores na nuca. Cura, Senhor, em nome de Jesus, dessa enxaqueca. Cura, em nome de Jesus, desta cefaleia. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Toca nos músculos, nervos, tendões. Toca, Senhor, nos ossos. Fortalece estas pernas. Cura, Senhor, todo mal circulatório em nome de Jesus. Toca esta pessoa que está aqui hoje, Senhor, e que sofre de desmaio.
esta pessoa que sofre de convulsão. Cura, Senhor, esta pessoa que está com uma hérnia aqui. Em nome de Jesus, que esta hérnia seque, suma e desapareça. E que esta pessoa dê testemunho. Que este nódulo desapareça do seio. Esse caroço, esse tumor, desapareça do seio em nome de Jesus. Nós amaldiçoamos todo mal. Assim como Jesus amaldiçoou a figueira, nós amaldiçoamos todo o mal e profetizamos: ser curado, ser curada, em nome de Jesus. Ser curado deste reumatismo, artrite, artrose, bursite, sinusite. Seja curado em nome de Jesus, de todo mal respiratório. Oh, rebabala rachala manassô. Cura, Senhor, esta pessoa da coluna, dessa hérnia de disco, desta descalcificação. Toca, Senhor, nestes discos, nestas vértebras. Toca, Jesus. Nós cremos que existe um ambiente aqui de cura. Nós cremos que existe aqui um ambiente de milagre. Em nome de Jesus, Pai, cura, sara e liberta todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade. Nós te amarramos em nome de Jesus. Nós te repreendemos em nome de Jesus. E nós ordenamos: sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Corre calababahashalabassó. Correrere calamanassahalamaнассó. Levante a sua mão, comece a agradecer a Deus. Obrigado, Jesus, porque fui tocado hoje, porque fui tocada hoje. Obrigado pela minha cura, obrigado pela minha libertação. E vocês vão perceber não só a melhora, mas a cura depois de hoje. Deus está me falando de uma mulher aqui, que ela está com hemorragia. Faz muito tempo que ela está tendo sangramento. Em nome de Jesus, esta hemorragia vai ser estancada agora, em nome de Jesus. Uma outra mulher tem que fazer um procedimento no útero. Ela tem que fazer uma cauterização, e Deus está curando ela desse mal hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, faz o teu milagre. Opera, Pai, em nome de Jesus. Que a tua graça seja sobre os irmãos, que a tua graça seja sobre a tua igreja, que a tua bênção seja sobre todos, em nome de Jesus. Uma semana de vitória, de conquista, de restituição. Ande com Deus e Deus andará com você. Estou feliz demais de ver o Rafael lá atrás. Beijo no coração, Jaque, e todos vocês que estão por aí, tá bom? Vão na paz. Deus abençoe. Amo você.